Mais uma vez, eu venho aqui para falar o que a mídia bandida sonega do povo brasileiro. O Brasil, em 2025, enfrenta uma agressão sem precedentes por parte do governo de Donald Trump, configurando a maior interferência externa na América Latina desde a Guerra Fria. As ações americanas, como a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sanções contra autoridades do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, são uma tentativa descarada de desestabilizar o país e impor os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. O gatilho para essa ofensiva, segundo a revista The Economist, foi a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, em julho de 2025, que reforçou a posição do Brasil como líder de um bloco que desafia a hegemonia americana. Trump, aliado a setores da extrema-direita global, enxerga no Brasil de Lula um adversário ideológico e no BRICS uma ameaça à sua visão de supremacia dos Estados Unidos, que ele próprio descreve como um modelo onde todo mundo precisa de nós. Essa pressão não se limita a questões econômicas. A administração Trump, em conluio com empresas de tecnologia americanas, ataca abertamente a soberania digital brasileira, criticando medidas do STF contra a desinformação online e acusando, sem provas, a existência de ordens secretas de censura. Essa narrativa, amplificada por figuras como Elon Musk e Mark Zuckerberg, é uma tentativa de proteger as Big Techs que lucram e muito com a disseminação de conteúdos extremistas e desinformação, enquanto enfraquecem as tentativas brasileiras de regular plataformas digitais. O silêncio de grande parte da comunidade internacional diante dessas ações só reforça a percepção perigosa de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, como apontado pelo analista Christopher Sabatini. No centro dessa crise, encontramos, por incrível que pareça, brasileiros que, por oportunismo ou fanatismo, alinham-se aos interesses externos contra o próprio país. Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro são figuras centrais nesse cenário de traição. Eduardo, agora baseado no Texas, tem feito lobby junto a congressistas republicanos e à administração Trump para impor sanções contra o Brasil, particularmente contra o STF e Alexandre de Moraes, que lidera investigações sobre desinformação e tentativas de golpe de Estado. Essas ações são descritas como uma narrativa eficaz em Washington, mas que, em essência, buscam apenas desestabilizar as instituições democráticas brasileiras para proteger interesses pessoais e políticos do clã Bolsonaro. Essa que é a verdade nua e crua e simples dos fatos. O presidente Lula, em um discurso contundente, classificou os bolsonaros como traidores e pediu que se escondam em sua covardia. Essa traição não é apenas política, é uma afronta à soberania nacional, uma entrega descarada dos interesses brasileiros a uma potência estrangeira. Eduardo Bolsonaro, ao articular sanções contra o Brasil, não apenas enfraquece o país, mas também alimenta e muito a polarização interna, explorando a desinformação para manter uma base de apoio que, cega pelo fanatismo, defende medidas que prejudicam a economia e a imagem do Brasil no cenário global. Triste, porém verdadeiro, realidade pura. A manipulação midiática, amplificada por plataformas digitais como X e Rumble, é um dos pilares que sustentam essa crise. A extrema-direita brasileira, em sintonia com o trumpismo, utiliza redes sociais para espalhar narrativas que descredibilizam as instituições democráticas, como o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Essas narrativas, muitas vezes originadas em campanhas de desinformação iniciadas pelo governo Bolsonaro, como a falsa alegação da existência de uma sala escura no TSE, encontram eco em setores da população que, por falta de discernimento, falta de caráter ou má-fé, ou tudo isso junto, compram essas mentiras. As igrejas neopentecostais, verdadeiros antros de manipulação, desempenham um papel nefasto nesse cenário. Essas instituições, muitas vezes alinhadas ideologicamente com o bolsonarismo e o trumpismo, exploram a fé para semear divisão e desinformação.
Nos Estados Unidos, pastores brasileiros como Paulo Tenório e Júnior Ramos relatam o impacto das políticas de Trump como as blitz anti-imigrantes, que esvaziam os cultos por medo. No entanto, no Brasil, essas igrejas continuam a ser usadas como palcos para discursos que glorificam Bolsonaro e demonizam Lula, o STF e qualquer tentativa de regulação das redes sociais. Tudo isso é demonizado dentro dessas igrejas. Elas transformam púlpitos em plataformas de propaganda, manipulando fiéis com promessas de salvação, enquanto os incitam a apoiar uma agenda que entrega o Brasil aos interesses estrangeiros. Essa manipulação religiosa é um câncer social que explora a vulnerabilidade espiritual para corroer a coesão nacional. É triste. Em meio a esse ataque externo e à traição interna, o que mais choca é a existência de brasileiros que, em vez de se unirem em defesa da nação, comportam-se como vagabundos sem dignidade, alinhando-se aos traidores e apoiando as medidas de Trump. Esses indivíduos, movidos por uma mistura de ignorância, desinformação e falta de amor próprio, são a personificação da subserviência. Eles engolem as narrativas de Bolsonaro e das igrejas neopentecostais, defendendo sanções que prejudicam a economia brasileira, como as tarifas de 50%, que ameaçam as exportações e os empregos. São pessoas que, em um momento crucial da história, simplesmente escolhem lamber as botas de uma potência estrangeira em vez de erguer a cabeça e lutar pelo Brasil. Essa atitude é um reflexo de um povo que, em parte, perdeu o senso de identidade e também dignidade. São brasileiros que, envenenados pela polarização e pela desinformação, preferem idolatrar figuras como Bolsonaro, que se curva vergonhosamente a Trump. Essas pessoas se recusam a reconhecer que estão sendo usadas como peões em um jogo geopolítico. Eles não apenas traem o país, mas traem a si mesmos, abrindo mão de qualquer resquício de orgulho nacional para servir a interesses que os esmagarão economicamente e politicamente. Como disse Lula, esses traidores que tenham vergonha e deixem este país viver em paz. É uma vergonha que em 2025 o Brasil ainda tenha que lidar com essa escória que troca a soberania por fanatismo. Essa análise não é apenas um diagnóstico, é acima de tudo um grito de alerta. O Brasil está sob ataque e a resposta não pode ser a divisão ou a subserviência. A força do país reside em sua capacidade de se unir contra ameaças externas e internas. As sanções de Trump, como apontado por analistas, estão saindo pela culatra, com o aumento do apoio a Lula e a rejeição das ações americanas por grande parte da população. No entanto, a batalha está longe de ser ganha. A manipulação midiática e religiosa continua a corroer a coesão social. E a traição de figuras como os Bolsonaro é um lembrete de que o inimigo também está dentro de casa. Aos brasileiros que ainda têm dignidade, cabe a responsabilidade de resistir. Resistir às mentiras, às narrativas de ódio e às tentativas de transformar o Brasil em um quintal dos Estados Unidos. É hora de despertar a indignação contra aqueles que, por ignorância ou má fé, se colocam contra a nação. Que a reflexão provocada por essa crise leve à ação, à defesa da soberania, à regulação das plataformas digitais que espalham veneno e à rejeição de uma religiosidade que manipula em vez de unir. O Brasil é maior, é muito maior do que os traidores, maior do que os interesses mesquinhos de Donald Trump e maior do que a ignorância de alguns de seus próprios filhos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo.